Planeta Brasil volta no próximo bloco para uma pesquisa em campo, ou melhor, em pântanos. Um animal desse, quando adulto, ele pode chegar a 500 quilos. Estamos de volta com o Júlio Souza, professor de Ciências Biológicas e Zootecnia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e um apaixonado pela flora e fauna do Pantanal. Isso me propicia trabalhar com os animais silvestres e com a produção animal dentro do Pantanal, que é a minha área onde eu vivo. A Aquidauana fica lotada dentro do Pantanal, é o portal do Pantanal. Então, eu queria trabalhar com algo e num lugar que me propiciasse ter o ambiente semelhante ao do Pantanal. E os Everglades aqui na Flórida é perfeito. Interessado em descobrir os pontos em comum entre os pântanos da Flórida e o Pantanal brasileiro, Júlio veio para os Estados Unidos através da CAPES. A CAPES é um órgão brasileiro que fomenta a pesquisa no Brasil e fora, fomenta para pesquisadores vir fora. Para você, ela tanto dá bolsa de doutorado como de pós-doutorado. No meu caso, eu sou bolsista sênior de pós-doutorado e estou então aqui por um ano. Eu cheguei em setembro de 2012 e dia 1º de outubro eu retorno. Qual a importância disso? Eu trouxe os meus dados das minhas pesquisas coletadas no Brasil por um longo período e aqui nós estamos discutindo, eu estou vendo, vivenciando, né, situações semelhantes e coletando informações de tal forma que quando eu voltar ao Brasil, eu vou levar uma série de informações que eu vou poder repassar aos meus estudantes, né? Isso é importante, esse intercâmbio, essa troca de informações que é muito importante. E eu espero estar levando e fazendo essa contribuição ao retornar ao meu país. Através de sua amizade com o professor Scott Marquardt, Júlio está trabalhando em sua pesquisa na Florida Atlantic University. Scott é seu mentor e orientador. Nós estamos trabalhando duas frentes. A primeira dela foi a questão da conservação dos animais e questão dos acidentes envolvendo animais silvestres e pessoas humanas. Uma outra coisa que a gente está avaliando também é a questão, a gente fez um trabalho envolvendo as aves, né, da região de Aquidauana e constatamos que naquela região tinha, das aves observadas, 17 eram comum ao Everglades e ao Brasil. Júlio está especialmente interessado em descobrir como proteger a fauna nativa, ameaçada pela expansão cada vez mais rápida das áreas urbanas. Toda essa região é a região dos Everglades, certo? E com a chegada do homem, nós temos uma grande quantidade de população aqui, e acontece que houve a formação de diversas rodovias. E as rodovias cortam o parque, como é o caso da I-75, que é essa que nós estamos. Bem, dos dois lados da rodovia, nós temos o parque. E os animais, eles movem em todas as direções. E se nós deixássemos sem essa cerca, o que aconteceria? Teríamos os animais atravessando e isso iria provocar acidentes, né? Tanto a mortalidade de animais quanto a questão de abarroamento de veículos e perda de vidas humanas. E por que a gente veio para cá para observar isso? Porque no Brasil nós estamos tendo uma grande quantidade de problemas em rodovias que passam em áreas de parques, em especial a BR-262 que liga Campo Grande a Corumbá, né, a divisa com a Bolívia, e que nós temos uma alta incidência de animais mortos. Então, essa cerca aqui é uma coisa que você quer levar para o Brasil, é um dos pontos que você está interessado em levar para o Brasil? É uma das estruturas que nós estamos observando e que nós estamos discutindo que podemos levar essa tecnologia e aplicar lá, desde que devidamente ajustada. Depois de um passeio em torno da universidade, fomos para a nossa próxima parada.
O que a gente vai fazer basicamente é entender por que o Everglade é tão parecido com o Pantanal. Entender as similaridades e as diferenças dele. Exato. Para isso a gente vai contar com esse barco que a Flora Então, Atlantic Universe concedeu pra gente. E o que a gente espera fazer com esse barco é o quê? O que é interessante é que esse barco, ele, além de flutuar na água, quando a gente chega na região pantanosa que tem a vegetação, nós conseguimos flutuar sobre a vegetação. E isso é importante, né? A gente poder deslizar sobre a vegetação com o barco. Então, maravilha. Então, vamos embora? Vamos embora ver se a gente acha aí algum bicho por aí? Vamos ver se vê um alligator? Vamos, é isso que a gente quer ver, né? Vamos ver. Nós estamos numa área dentro dos Everglades, você vê que ela é caracterizada, essa vegetação é característica, e na base da vegetação nós temos água. Se você focar, Marcos, aqui, você vai ver uma grande quantidade de pequenos peixes, tá? São alevinos e que crescem e que se desenvolvem nessa região, tá? Então isso aqui é um local onde é praticamente um santuário, né? Onde é um grande berçário existente aqui. Júlio, essa explicação que você me deu é uma explicação parecida com o que você daria descrevendo o nosso Pantanal lá no Brasil ou não? Sim, João, a gente tem bastante semelhança e divergência. Eu diria que aqui nós conseguimos ver uma riqueza, mas não tão grande quanto a gente tem no Pantanal do Brasil, certo? A riqueza nossa lá é muito maior. Talvez isso é uma das coisas que encante tanto eles quando eles chegam lá. Porque quando você anda pelo Pantanal brasileiro, você vê uma maior quantidade de animais. Continuando o nosso passeio, encontramos o animal mais famoso dos Everglades, o alligator, que tem um primo muito conhecido no Pantanal. O nosso jacaré. O nosso jacaré é um pouco menor. É um pouco menor, porque lá nós temos o caimã, tá, né? Que é o jacaré e é um réptil, tá? Mas não é a mesma espécie que nós temos aqui, que é o alligator, certo, que é um crocodiliano, que é bem maior. Bem maior. Um animal desse, quando adulto, ele pode chegar a 500 quilos. Esse aí então é um filhotinho. Esse é um animal, eu diria que é um animal jovem, né? É um jovenzinho. Eu vou tentar chegar perto do jacaré com essa câmera. Vamos ver se a gente consegue. Ele tá bem tranquilo, parece. Ele tá tranquilo, né, Júlio? Tá tranquilo. Geralmente é assim ou não? Não, o que acontece? Se você se aproximar muito, ele vai arrancar com grande velocidade. Certo. Os répteis, por não ter a temperatura do corpo constante, né, ele tem grandes arrancadas, mas ele não consegue manter essa situação por longo tempo. Qual o tamanho que pode chegar um réptil desse? Ele pode chegar aproximadamente aí a 4 metros quando adulto, em torno aí de 11 pés. E o peso dele atinge aí por volta de 500 quilos. É um animal que se alimenta de peixes, se alimenta de aves, de pequenos crustáceos, caramujos, tá? E que é muito importante para o controle ecológico dentro, tanto aqui dos Everglades, quanto no Pantanal. Este alligator acabou fugindo, mas antes de dar tchau aos Everglades, conseguimos chegar perto de outro, um pouco maior e muito mais simpático. Você vê que a camuflagem é perfeita no ambiente, né? Sim. A gente localizou porque ele se movimentou, mas se não, você passa, se ele abaixa, você não vê. Além do tamanho, qual é a maior diferença entre o crocodilo daqui e o jacaré nosso do Pantanal? A questão maior é o tamanho, a forma da cabeça, da dentição, né? Principalmente a cabeça, a cabeça do Pantanal, ela é mais arredondada, aqui é mais longa, né? A cor também, o caimã, nós temos o caimã mais amarelado, esse aqui nós temos um animal mais escuro. Adeus Everglades, o Pantanal da Flórida.